Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre brinquedos para aves. Esse assunto de brinquedos para aves está inserido num tema um pouco mais amplo que chama enriquecimento ambiental, que a gente tem discutido muito, tem alguns estudos, tem alguns trabalhos científicos que estão trazendo aí esse foco em melhorar a vida das aves que estão em cativeiro. Hoje, a nossa realidade aqui na clínica, a maioria das espécies que vêm aqui são calopsitas, mas tem cacatuas, papagaios, periquitos, maritacas, que são aves mais brincalhonas. Algumas espécies não se interessam muito por algumas coisas que a gente chama por brinquedos, e aí a gente vai falar das interações. Os brinquedos para aves, a gente tem que considerar, a primeira coisa é ser atóxico. Aqui convém a gente explicar um pouquinho melhor. Atóxico é o brinquedo, ao ser em contato com a língua, ruído, ele não provoca uma intoxicação na calopsita. Então, vou usar madeira, que é natural. Muito cuidado. Algumas madeiras possuem resinas que são tóxicas para as aves. As aves são sensíveis e são animais muito leves. Por exemplo, uma calopsita pesa em média 80 gramas. Um canário pesa uns 30 gramas. Então, uma pequena quantidade de resina pode levar a ave a óbito. Eu já vi acontecer da pessoa fazer um ninho por conta própria e a ave roer a madeira desse ninho e a ave falecer por causa disso. Então é muito triste, a gente evita a todo custo. Então, Henrique, que madeira eu posso usar? Aqui na clínica a gente fala assim, goiaba para fazer poleiros e pinos. E pinos tem vários tipos de pinos. Existe um tipo de pinos que é o pinus mais clarinho. A gente chama esse pinus de atóxico, próprio para fazer ninhos para animais. Convém a gente falar um pouquinho aqui sobre ninho, porque algumas pessoas têm dúvida. A maioria das pessoas acham que o ninho é só para botar ovo e criar filhote. Não, pensa assim, a ave está numa gaiola restrita num cubo. Se tiver um ninho, mesmo que ela não use, ela sabe que ele está lá. Se ela bater um vento gelar muito forte, ou estiver batendo muito sol, é um refúgio. Ela tiver com medo de um gavião, de um predador, ela tem uma área de escape. Então, por mais que ela entre pouco naquele ninho, convém a gente colocar um ninho ali, porque aí você está fazendo ali uma opção de circulação. Ela pode usar para dormir, ela pode usar para se esconder, ela pode usar para fins reprodutivos, inclusive. Então, a gente consegue ali criar uma melhoria de vida daquela ave. A maioria dos brinquedos envolvem comida, e envolvem a parte natural daquela ave. Então, por exemplo, o pistacídeo, que envolve os periquitos, calopsitas, papagaios, cacatuas e araras, eles precisam estar constantemente triturando o alimento. Então, na natureza, coquinho, fruta, madeira, elas estão constantemente roendo, porque o bico não para de crescer, o bico funciona que nem uma unha. E, inclusive, isso dá um problema. Quando não tem o material correto para fazer o desgaste do bico, principalmente araras, papagaios e calopsitas, os bicos eles crescem e ficam desalinhados, e aí a gente tem aqui na clínica que fazer a correção do ângulo desse bico com a lixadeira. É muito frequente a gente fazer isso, porque como o bico não para de crescer, o desgaste foi irregular, ele forma a ponta, ao ponto da ave não conseguir mais comer. Isso é um problema que a gente encontra aqui. Outro problema que a gente vê com frequência é a pessoa não fazer brinquedo, ou não comprar, não fornecer, porque ela colocou lá um dia e falou assim, ela não gosta. Tem que considerar um negócio assim, quando a ave vê uma coisa que ela não conhece, ela fica com medo, porque ela nunca viu aquilo. Ela fala, não sei se aquilo lá explode, se causa mal, e aí ela tem um tempo que a gente tem que respeitar, tanto para colocar o ninho, colocar a banheirinha para tomar banho, brinquedos para ela roer, que se ela nunca viu, ela vai demorar um tempo ali para se acostumar com aquilo. E aí depois que ela se acostumou com aquilo, você consegue ver se ela gosta daquilo ou não. Calopsitas, elas vêm de um ambiente desértico, então as pessoas colocam coisas úmidas ali, tipo almeirão, né? Nem todas gostam, a maioria delas não gostam. Elas costumam gostar de coisas crocantes e coisas que elas conseguem roer, que tem certa textura. Então elas adoram coisas tipo casca de pão, algumas frutas específicas, milho, e cada alimento ali vai ter uma questão técnica. Por exemplo, se der muito milho vai dar diarreia, casca de pão não tem muita vitamina, então isso aí entra como petisco. Voltando à parte dos brinquedos,
É muito interessante a gente falar sobre segurança. Então, a primeira coisa que tem que ver é se não é tóxico, esse é atóxico. Depois tem que ver segurança e a possibilidade de ingestão daquilo ali. Então, existem, assim como eu falei no outro vídeo que gatos ingerem linhas, calopsitas também ingerem linhas. Então, se tiver um pano cobrindo a gaiola e aquilo estiver desfiando, tem que trocar esse pano porque pode ser perigoso. Elas usam muito, a calopsita tem muito terror noturno, então a gente põe um pano em cima da gaiola para que ela sinta mais confortável, mais segura e não o terror noturno, para quem não sabe, que está assistindo esse vídeo, é quando a calopsita começa a voar de noite, bater nas paredes da gaiola. Elas se machucam fazendo isso porque elas fazem isso de forma desordenada e se tiver mais de uma ave, então uma assusta a outra, elas começam a voar e bater nas paredes da gaiola. Sabendo que isso pode acontecer, é muito interessante a gente cobrir a gaiola no período da noite. Então, aí a gente está associando segurança com manejo, enriquecimento ambiental. O brinquedo entra nessa parte porque eles são aves muito ativas, então a gente está ali melhorando a qualidade de vida dela e a gente está considerando ali fatores também diversos, como nutricional. Uma das ideias que dá de brinquedo também é congelar alguns alimentos. E aí ela consegue ali, devagarzinho, e aquilo vai derretendo, o gelo vai derretendo, ou ela vai triturando o gelo e vai liberando. Uma coisa que funciona muito bem para a calopsita também é aqueles bastõezinhos de sementes. E aí a gente tem a polêmica da semente, porque tem algumas aves que comem ração extrusada, e quando você fornece semente, a semente é mais palatável. E aí isso entra na categoria brinquedo, e aí a gente tem que dosar ali como é que a gente vai, a quantidade que vai fornecer daquilo, e se aquilo não vai comprometer a ingestão de ração extrusada. Se a ave não estiver comendo ração extrusada, aí não tem problema. Se ela já estiver na semente, aquilo vai ser só outro tipo de semente, ela vai escolher o que comer, e aí aquilo entra já no manejo normal, não precisa ficar preocupado com isso. Se você gosta do assunto, temos mais vídeos aqui abordando temas diversos, alimentação, cuidados, higiene e saúde, para você que gosta de aves.